Bom, é com imenso prazer que eu estou aqui no Palácio das Esmeraldas, com um colega meu de profissão, que eu conheço há muitos anos, desde que nós trabalhávamos juntos no BEG, que é o jornalista Nériton Ribeiro. E o Nériton, é o quarto livro que ele lança. E nós vamos conversar um pouquinho sobre, eu achei lindo o livro, por sinal, que é Esperança por um Fio. O que você quis dizer com isso, Nériton? Bem, quando você tem esperança, nem que ela é tênue, mas ela é importante, porque quando termina a esperança, aí a vida termina também. Então é importante isso. Agora, é um romance, que você me falou que esse livro aqui é um romance, e você mistura nesse romance ficção com a realidade. Conta um pouquinho mais sobre isso. Bem, em Goiás, principalmente, as pessoas saíam do interior para irem para a capital. Esse meu personagem saiu de Pameri, de Entre Rios, e foi para Brasília. E aí se dedicou ao jornalismo, se formou como jornalista e namorou de uma colega dele de faculdade que fazia engenharia. E eles eram apaixonados um pelo outro, né? Isso na vida real? Isso na ficção. Na ficção. Aí começa a aparecer realidade com o regime militar de 64, né? Eles participavam de shows de música popular brasileira, e esses shows em Brasília ou no Teatro Nacional culminavam às vezes com prisões de determinadas pessoas, porque existiam agentes infiltrados do SNI. Então, em um desses momentos, ele foi preso e ficou preso na área militar de Brasília. Bom, agora eu queria que você falasse mais um pouquinho. O primeiro livro que você lançou, qual foi o nome? Rito de Passagem. É um livro que fala sobre mim, né? Eu precisava mostrar para minha família como é que as coisas aconteciam, né? No dia a dia, nos anos, nos meses, né? Nériton, o segundo livro foi? Foi um romance que se chama Carinhoso, e ele particularmente eram pessoas da FEB que foram para a Itália e quando voltaram para Santos e tinha uma guarnição do exército de Ipameri, e essa pessoa entrou, esses personagens entraram nessa guarnição que eles queriam mudar de vida, porque a guerra tinha sido alguma coisa muito atroz para eles, né? Eles estavam estafados com a guerra. E aí foram para o interior. E lá se deram bem? Ou caíram de gaiato no navio? Não, eles se deram super bem, cresceram, tiveram família. E Ipameri, por causa do bucolismo da cidade, houve uma interação muito forte com a população. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que deu essa passagem sua de jornalista para escritor. Naquela época que nós trabalhávamos no BEG, você já era jornalista. Sim, eu me formei em 1972, né? Então é um tempo grande aí pela frente. Quer dizer, como eu trabalhei nessa área com muita dedicação, comecei a perceber que eu podia alçar voos em termos de fazer romances e tudo mais. Tanto é que desses 4 livros meus, 3 são romances. Um, inclusive, com passagem pelo Canadá, com grande passagem pelo Canadá, porque eu tenho filho lá, que é médico lá, e eu aproveitei uma das idas lá, e a gente fica lá 6 meses às vezes, aí você... Aquele frio horroroso. Não, só no primavera e verão. Despertinho, né? No frio a gente vem para cá. Então eu tive a oportunidade de fazer um livro com personagens de lá, inclusive pegando modelos de lá, pegando cidades de lá, hospitais de lá. Então, quer dizer, a imaginação ela voa e você tem que dar margem para isso. Com certeza. Agora eu queria que você me falasse o seguinte, nós dois que trabalhamos no Banco do Estado de Goiás, foi uma época áurea, né, que realmente foi uma passagem muito boa. Eu queria que você me falasse assim, te deixou saudade, te marcou alguma coisa? Foi bom para você aquela nossa passagem pelo banco? Tudo que eu tenho eu devo ao BEG. Tá? A minha formação, a minha família, o meu crescimento profissional, o meu crescimento financeiro,
eu devo muito ao banco e toda aquela escola, e você que passou por lá sabe disso, que é uma escola muito presente, muito séria, muito humanista também. Foi uma pena, né? Porque assim, eu acho assim que os governistas eles têm mania de vender as coisas que são nossas, né? Por exemplo, por que vender o bag, né? Na época até eu fiquei meio mal com o Maguito, que eu falei para ele mesmo, que eu acho que o Banco do Estado de Goiás não deveria ser vendido, né, para o Itaú. E como outras coisas foram, que vão parar por aqui para não falar em política. Mas eu acho assim que era um patrimônio nosso que deveria estar até hoje, né, aqui conosco. E era um banco de fomento, né? Fomentava a agricultura, a pecuária, principalmente, né? E o comércio. Então, a indústria também. Então, era um banco que tinha começo, meio e fim nessa área da sustentação para as pessoas que queriam trabalhar. É verdade. Para você, o jornalismo naquela época era mais fácil ou hoje você vê, mesmo não atuando na área, não estando no jornal ou numa televisão, você acha ainda, você acha que naquela época era mais fácil ser jornalista? Eu acho que jornalismo é sempre bom em qualquer época, né? Eu, por exemplo, naquela época, eu também trabalhei em jornais, né? Em 3 jornais, e ainda fiz um programa na TV Anguera, que era uma apresentação de telejornal, logo no início ali, que eu ainda estava fazendo faculdade de jornalismo, e eu acho que foi excelente aquela participação da gente lá. Posteriormente, acho que houve uma evolução. Tecnicamente, o jornalismo evoluiu muito. Mas eu acho o seguinte, todo o seu período, seja ele antes ou depois, ele tem um valor expressivo. O jornalismo é extremamente importante na vida das pessoas, no dia a dia. Eu acho assim, não sei se você concorda comigo. Infelizmente, em Brasília, você que já esteve lá, você sabe que para cobrir, eu sou formado em Brasília, pelo CEUB, para você cobrir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, você tem que apresentar o seu diploma e a sua carteira do sindicato. Se apresentar só a carteira não vale, tem que ter o diploma. Aqui em Goiânia, qualquer um vira jornalista. A nossa profissão não é respeitada aqui no estado de Goiás. Tem gente que é advogado, apresenta programa, tem gente que é psicólogo, apresenta programas, e os jornalistas que saem da faculdade ficam sem o seu espaço. Então, eu estava conversando até com o Jarbas para a gente fazer uma associação, como tem a Associação Médica, a Associação, né, dos Jornalistas, porque a AGI parece que ela não liga muito, né? O Votelli parece que não... Votelli, eu gosto de você, tá? Mas eu estou falando sério. A gente precisa ser mais duro e criar uma associação que realmente barre as pessoas. Se você não gosta do curso que você fez de direito, ou de psicólogo, ou de advogado, sei lá o quê, vai fazer jornalismo, né? Pois é, essa dedicação ao jornalismo ela é fundamental, porque não adianta você simplesmente achar que é jornalista. Você tem que provar profissionalmente isso, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar e mostrar que você sabe... Começar como foca, né? Aliás, essa era a linguagem de antes, exatamente. A gente começa como foca, claro, né? Claro. Então, eu penso que essa questão da valorização do jornalista, ela é fundamental. Acho que existem, o sindicato está aí, a associação também está aí. É importante que essas pessoas se movimentem e dê guarida para quem realmente fez o curso. Mas o sindicato nosso aqui é muito fraco, muito fraco. Nós temos que criar realmente essa associação, juntarmos os jornalistas bons, que são formados, e criar essa associação para barrar, porque eu acho que não faz sentido nós irmos para uma universidade e depois sermos invadidos por um monte de gente, todo mundo vira jornalista. Pois é uma pena que isso aconteça, né? Goiânia, né? Porque você está vendo aí, tem pessoas que fazem da medicina só uma arrecadação, né? Você está vendo aí essas últimas notícias que nós estamos vendo aí, que são pessoas que não são preparadas para isso e aí cometem deslizes que são deslizes sérios, tirando a vida das pessoas, né? No jornalismo, esse tipo de coisa pode acontecer em menor proporção, mas acontece o tempo inteiro.
Aí eles falam assim, não, gente, ela apresenta, mas ela fala, mas se ela não é muda, tem que falar, não é não? É verdade. E ela escreve, mas se ela, não é se ela é alfabetizada, ela tem que escrever, né? Pois é, eu acho que é importante a gente dar valor, sim, e a gente tem que brigar por isso. E vamos brincar, eu vou te chamar. Olha, eu quero mais uma vez mostrar para vocês a Esperança por um Fio, do Nérito Ribeiro. Nérito, as pessoas que se interessarem e quiserem adquirir o seu livro, tem alguma livraria? Como é que vai ser? Elas têm que me ligar no 9975-8249. Vamos olhar para lá e repetir para você olhar para cá. Tá. 999-75-8249. Com o maior prazer. Então você já sabe, vocês vão encontrar esse livro aqui, tá? A Esperança por um Fio. Deve ser lindo, né? Porque o título é muito inspirador. Onde você buscou isso? Eu tenho muita fé nisso. Eu acho que essas coisas vêm de momento, né? Função do que você está escrevendo. De repente pinta isso. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Fica para você. Ah, mas eu quero então um autógrafo, ó. Vamos lá.